Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Raimundo Alves. Estamos aqui com esse projeto voluntário de apoio a professores, superintendentes, pastores que atuam aí na Escola Bíblica Dominical. É um projeto para ajudar os irmãos, um projeto totalmente gratuito, voluntário. E o que você pode fazer por nós é se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, não é isso? Dá o seu like no vídeo e também compartilhar, tá? Nos ajude neste projeto, nos ajude neste trabalho, porque com certeza estaremos fazendo junto o reino de Deus. Hoje temos mais um estudo bíblico abençoado. O estudo bíblico de hoje, a lição da Escola Bíblica hoje, trabalha aí, mexe aí com a questão do fervor espiritual. Sejam bem-vindos, vamos aprender juntos. Você já se perguntou o que é o fervor espiritual? Você já se perguntou como ou o que é ser cheio do Espírito Santo? Você já pensou o que é necessário para ser cheio do Espírito Santo? Ou quais são as características de alguém que é cheio do Espírito Santo? Essas e outras indagações serão respondidas no estudo bíblico de hoje, que vai tratar sobre o fervor espiritual. Então, vamos à aula de hoje. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. A leitura bíblica da lição de hoje encontra em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. A aula de hoje está dividida em 3 tópicos, como padrão, né? Mas o objetivo é conhecer o que é o fervor espiritual, como viver o fervor espiritual e, principalmente, quais as características de um crente, de um cristão que vive este fervor, que vive cheios do Espírito Santo. A lição de hoje está dividida em 3 partes, em 3 tópicos, e cada tópico está dividido também em alguns subtópicos. Vamos conhecer. O autor da lição fez a seguinte divisão. Primeira parte, a importância da devoção pela palavra e oração. Segunda parte, a importância em manter-se cheio do Espírito. E a terceira parte, vigilantes contra a frieza espiritual. Todas essas divisões aqui do estudo bíblico de hoje é para nos ajudar a entender, compreender esse assunto tão desejado e às vezes tão complexo no meio dos crentes pentecostais, né? Como entender aí quais as verdadeiras marcas, né, de um crente pentecostal que realmente vive no fervor do Espírito, vive cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, esta é a maior marca do pentecostalismo, né, de um crente pentecostal. É ele viver cheio do Espírito Santo. Então, de início, vamos conhecer, vamos estudar a primeira parte do nosso estudo, que trata sobre a importância da devoção pela palavra e a oração. Devoção. A ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração e amor pela palavra e o apego ao jejum. E são importantes exercícios espirituais na vida da igreja. Então, o que é ser uma pessoa devota? É uma pessoa dedicada, né? Devoção tem a ver com dedicação, zelo, apego. Então, uma pessoa devota é uma pessoa dedicada. No caso do crente pentecostal, é uma pessoa dedicada à palavra, à oração e ao jejum. E o autor aqui destaca que são importantes exercícios espirituais para a vida cristã. Então, de início, nós já entendemos aqui que um crente cheio do Espírito Santo, né, o verdadeiro crente pentecostal, ele tem um apego, ele tem uma rotina diferente. Neste caso aqui, apego à oração, à palavra e algumas outras características que nós vamos conhecer. Esses exercícios
tornam-se eficazes quando acompanhada de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. O cuidado é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Temos aqui a primeira abordagem muito interessante do estudo de hoje. A questão de você orar, de você jejuar, de você ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, para ser realmente eficaz na sua vida, tem que ser acompanhado do fruto do Espírito, né? No caso aí, mansidão, humildade, temperança. Para quê? Para que essas características suas espirituais não se tornem um ato de exibição. Porque tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que oram, jejuam para demonstrar que são espirituais. Pessoas que lêem a Bíblia para mostrar que sabem mais do que os outros. Mas isso não é o que Deus quer. Não é o objetivo, o propósito da lição de hoje. Não, pelo contrário. Nós estamos aprendendo que esse apego, essa devoção, para ser prudente, para ser realmente bíblica, não precisa ser para a exibição. Não tem que ser para a exibição, mas tem que ser com humildade, com prudência, para melhorar sim a sua vida espiritual com Deus. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Aqui é um conjunto, tá? Na oração, você tem intimidade com Deus, você tem vida espiritual com Deus. E na leitura da palavra, Deus está falando contigo como que você vai conduzir esta vida espiritual, certo? A oração é a chave da vitória. Por quê? Porque a nossa luta não é humana, tá? A nossa luta ela é espiritual. A nossa batalha, a palavra de Deus nos diz, não é? Que ela é espiritual. Então, se é espiritual, eu tenho que entrar nesse mundo espiritual. E a oração é justamente este caminho. Quanto mais eu oro, quanto mais eu me consagro, mais eu entro no mundo espiritual, mais eu venço essa batalha. Porém, para eu saber como funciona, eu preciso da palavra, tá? Na oração, eu converso com Deus. Na oração, eu entro no mundo espiritual. Agora, quando eu estou lendo a palavra, Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Então, é um conjunto, tá? O crente tem a devoção, porém essa devoção envolve oração e palavra, tá? Não pode ser demais, nem para um lado e nem para o outro, porque senão você tem oração demais, autoridade demais, mas não sabe usar. Ou então você tem conhecimento demais, sabe usar, mas não tem o poder, não tem autoridade. Amém? O viver sabiamente. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Viver sabiamente, citado aí no versículo 15, é mais uma das características do crente que é cheio do Espírito Santo, ou pelo menos que quer ser cheio do Espírito Santo. E o que é viver sabiamente? É viver com sabedoria. Pedir sabedoria ao Espírito Santo, pedir sabedoria a Deus de como vai proceder, de como vai agir no dia a dia. Não é? A palavra nécio aí quer dizer tolo, sem juízo. Então o crente ele não é alguém sem juízo, tá? O crente não é uma pessoa sem noção. Ele tem juízo, ele tem lógica. E isso é andar sabiamente, prudentemente, viu? É o Espírito Santo que nos conduz nisso. É o Espírito Santo que trabalha no nosso entendimento de como devemos andar servindo melhor a Deus. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Aqui já explica tudo, tá? O crente é diferente.
O crente não é igual ao mundo, a vida do crente não é igual ao mundo. As pessoas do mundo podem até comprar e não pagar, mas o crente tem que honrar o nome. As pessoas do mundo podem dar calote, podem enrolar, pode fuxicar, pode badernar, mas a vida do crente é diferente. E isso é viver sabiamente. Viver como sábio. E quem é que conduz isso? É o Espírito Santo. É ele que trabalha a nossa mente, o nosso entendimento. Por isso que para uma pessoa ser cheio do Espírito Santo, ele tem que andar sabiamente, andar com sabedoria, ou seja, andar guiado pelo Espírito Santo. Nós, com as nossas forças, simplesmente com o nosso intelecto, é difícil conseguir, mas com a ajuda do Espírito Santo, vamos conseguir andar em sabedoria com Deus. Remindo o tempo. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós como kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. O crente deve saber aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas. Outra característica de um crente cheio do Espírito Santo é que ele sabe remir o tempo. Ou seja, aproveitar o tempo. Não é? É uma característica interessante. Este aproveitar o tempo, usar o tempo dentro da sua oportunidade, usar o tempo oportuno, tem a ver principalmente em aproveitar de uma determinada oportunidade, um determinado momento para falar de Jesus. Certo? Principalmente isso aí, pregar para uma pessoa. Às vezes numa fila de supermercado, às vezes numa farmácia, no seu ambiente de trabalho, vai surgir a oportunidade. E quando surge, você aproveita o tempo. Isso é remir o tempo, que está aí na leitura bíblica de hoje, não é? Mais uma das características do crente que é cheio do Espírito Santo. Ele anda focado, ele anda direcionado, ele não perde tempo. Enquanto pessoas estão encabuladas com o coronavírus, enquanto pessoas estão encabuladas com a pandemia, o crente está de olho em falar de Jesus, está focado em falar de Deus, porque o tempo passa rápido, não é? E remir o tempo, aproveitar melhor o tempo, tem a ver também com a vida pessoal do crente, com a vida pessoal do cristão. Ele saber direcionar o seu tempo durante o seu dia, usar para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para fazer as suas necessidades espirituais e também as suas necessidades humanas, não é? Tem a ver também como organizar o seu tempo, um tempo de estudo, um tempo de trabalho, isso a um período maior, um longo maior, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Isso também é aproveitar o tempo. É uma das características maravilhosas de quem tem o Espírito Santo, de quem é cheio do Espírito Santo, de quem vive o fervor espiritual. Eu acho que você já está percebendo que essa questão de viver o fervor espiritual, viver cheio do Espírito Santo, tem muito a ver com o testemunho pessoal, né? Com o estilo de vida do crente. Então vamos conhecer agora a conclusão, vamos concluir este primeiro tópico. Portanto, conclua este tópico dizendo aos seus alunos que viver sabiamente, remir o tempo, ser devoto à oração e à palavra são características de uma vida no fervor espiritual. Amém? Essas 4 características aí estão aliadas a esse primeiro tópico. Então conclua resumindo, dizendo isso para eles, tá? Que essas 4 características aí fazem parte de uma vida que vive aí guiada, né? Que vive dentro, movida pelo fervor espiritual. Vamos agora responder algumas das perguntas feitas durante a semana, né? O que é fervor espiritual, né? Ou como viver o fervor espiritual? Fervor espiritual é um estilo de vida, tá? É quando você se decide viver no Espírito, como já estudamos em lições anteriores. É quando você decide viver guiado pelo Espírito. Aí você vive no fervor do Espírito. Nós já conhecemos 4 características e vamos conhecer mais no decorrer da lição.
A dica pedagógica para este tópico é você fazer uma abordagem nas questões de exercícios físicos e atividades físicas que um atleta ou uma pessoa precisa para chegar no propósito, para chegar num objetivo. Porque para o crente viver o fervor espiritual, ele tem também as suas atividades, né? Nem tanto físicas, atividades espirituais. Então faça aí uma comparação que dá certo, viu? O crente, ele precisa ter atividades espirituais para ter a sua vida guiada dentro do fervor espiritual. Assim como um atleta, alguém que quer melhorar a sua saúde, precisa ter também atividades físicas. Ou seja, um está cuidando do corpo físico e na outra está cuidando do corpo espiritual. Vamos conhecer agora o segundo tópico, que tem como tema a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, versículo 18, parte A. A Septuaginta traduz esse texto como não olhes para o vinho. Provérbios compara a bebedeira com a picada de uma cobra. É muito comum os pagãos procurarem buscar felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. Então, a primeira recomendação da palavra de Deus aí, da leitura bíblica, a recomendação do apóstolo Paulo é não se embriagar com vinho, né? Inclusive a expressão é não embriagueis com vinho em que há contenda, né? Então, a não embriaguez já dá a entender que é o combate às obras da carne. Então, para manter-se cheio do Espírito Santo, a primeira recomendação é não embriagar-se com vinho. Ou seja, não entrar nessa vida de bebedeiras, né? Não ter uma rotina aí de vidas com bebedeiras. E isso envolve muitas circunstâncias, desde o uso do vinho, pessoas às vezes que já tem uma rotina aí de mesmo sendo crente, beber, ingerir bebida alcoólica, né? Outros bebem bebidas sem álcool, né? E aí tentam viver uma vida cheia do Espírito, mas não vive, tá? Não tem como. Então, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do vinho. Como é que isso funciona? É assim, a pessoa que começa a beber, a pessoa que gosta de beber, ele vai se dedicar para isso, não é? E quando ele precisar fazer uso das armas, das forças espirituais, ele não vai conseguir. Então ele não vai estar cheio do Espírito Santo. A primeira recomendação é essa: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 18, parte B. Essa expressão indica renovação, novo enchimento no Espírito. E nele somos renovados no nosso dia a dia. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Daí nós entendemos que ser cheio do Espírito é viver um período, uma vida de plenitude no Espírito, tá? O texto bíblico aí coloca bem claro que viver no Espírito é o contrário de se embriagar com vinho, né? E a expressão aí, embriagar-se com vinho, leva justamente a isso, a pessoa que não está lúcida, que não caiu no mundo real, né? E viver no Espírito não é isso. Viver no Espírito é viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é isso, tá? É uma marca do crente pentecostal, tá? O crente pentecostal, ele deseja, ele almeja viver cheio do Espírito Santo. É bem verdade que nem todos pensam assim, nem todos querem ser assim, mas a maioria é assim. A marca do crente pentecostal, a marca do verdadeiro pentecostalismo é o crente desejar e, além disso, viver cheio do Espírito Santo. É uma bênção. Em Efésios 5:18, ser cheio do Espírito Santo não diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Há uma diferença em ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e viver cheio do Espírito Santo. É evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Então vamos entender. O que é ter o Espírito Santo?
é quando a pessoa entra no plano da salvação de Deus. Na nossa linguagem pentecostal, quando alguém vai ser crente, tá? Quando uma pessoa vai ser crente, o Espírito Santo habita naquela pessoa. Isso é ter o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, como nós já estudamos aqui, é um revestimento de poder, não é? Principalmente aí para a missão da igreja, para a missão do crente na sua vida do dia a dia. Então, a marca que o crente é batizado no Espírito Santo é o falar em outras línguas, não é? Então, o crente recebe o Espírito Santo quando ele vai ser crente e tempos depois, ou assim que ele recebe, não é? Ele é batizado no Espírito Santo. E é diferente, um é diferente do outro, né? E por terceiro, nós temos ser cheio do Espírito Santo. Porque tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não tem uma vida ligada ali no fervor espiritual, cheio do Espírito Santo. Essa expressão ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a plenitude, quer dizer, com o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo oportuno, tá? A igreja hoje ela é cuidada, zelada, ajudada, fortalecida pelo Espírito Santo. Então o momento é oportuno, tá? Para eu e você procurar viver cheio do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo, não é isso? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, ele habita em você. Porém, pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder, nós podemos escolher andar cheios do Espírito Santo, andar no Espírito. Aí, meditando nessa situação do crente ser cheio do Espírito Santo, a gente sabe que isso está aliado ao testemunho, nós temos alguns problemas. Eu vou citar aqui algumas características, alguns problemas que nós temos que mostram para nós se a pessoa está cheio ou não do Espírito Santo. Porque viver cheio do Espírito Santo, isso reflete no meu testemunho. Então, se eu sou um crente preguiçoso, tenho preguiça de ler, preguiça de orar, né? Preguiça de fazer as minhas rotinas espirituais. Se eu tenho um péssimo testemunho, se eu compro e não pago, sou péssimo com os meus negócios, está na cara que eu não estou cheio do Espírito Santo, tá? Eu posso ter recebido o Espírito Santo quando eu fui ser crente, eu posso até ter sido batizado com o Espírito Santo, falado em outras línguas, mas a minha vida está mostrando que eu não sou cheio do Espírito Santo. Então, vamos pensar um negócio aqui. Você que tem preguiça de ir para o culto, você que fica escolhendo o culto para ir, você que escolhe pregador, você que escolhe mensagem, você não é cheio do Espírito Santo, tá? Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele almeja estar na presença de Deus. E para ele não tem culto escolhido, certo? Não tem esse negócio, não, eu não vou no culto de mocidade, eu não vou em tal culto, eu não gosto de tal palavra, eu não gosto de tal pregador. Não, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele quer viver íntimo com o Espírito Santo. E isso faz ele gostar da palavra, faz ele gostar da oração, faz ele gostar de estar em comunhão com os demais irmãos, certo? Então procuremos ser cheios do Espírito Santo, porque é bom. Tá? Melhora muito a nossa vida com Deus, melhora muito a nossa vida com a igreja, a nossa vida em comunhão com os demais irmãos. Vamos agora concluir este segundo tópico. Concluo este tópico dizendo que viver cheio do Espírito Santo é ter uma vida com bom testemunho, sem contenda, sem embriaguez, viu? Sem badernas e guiado pelo Espírito Santo, certo? A dica pedagógica para este tópico é você usar aí um exemplo de pessoas ou atitudes, né, de quem tem um estudo contínuo, certo? Porque quando a pessoa está em estudo contínuo, objetivando um concurso público, por exemplo, ela está afinada, né? Ela está aliada, ela está aprofundada naquele conteúdo. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. É um trabalho contínuo, certo? É uma contínua comunhão com o Espírito Santo e também com os irmãos. Vamos conhecer agora o terceiro tópico da nossa lição de hoje, que tem como título Vigilante contra a frieza espiritual. É outra característica de quem tem o Espírito Santo, de quem vive esse fervor espiritual. Vamos lá. Primeira característica, testemunho transbordante. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus,
além da função de instruir a igreja. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Então, o testemunho transbordante aqui fala do louvor. E o crente cheio do Espírito Santo gosta de cantar. O crente que anda, que vive cheio do Espírito Santo, ele gosta de louvar a Deus. Isso não quer dizer louvar a Deus só no templo, só na reunião evangélica ali, só no culto. Não, mas ele anda cantando. Ele canta no trânsito, de moto, de carro. Ele louva na sua casa, faz campanha de louvor, faz momento de louvor. Mas principalmente aquele louvor, de adoração, de comunhão entre todos os irmãos. Uma igreja pentecostal de verdade, uma igreja que vive o verdadeiro pentecostalismo, ela tem louvor inserido na sua liturgia. O verdadeiro crente pentecostal que vive cheio do Espírito Santo, ele tem um testemunho abundante, ou seja, com louvores a Deus, gosta de cantar. Tem problemas? Tem, mas ele não corta o louvor dele, viu? Em adoração, em louvor ao Espírito Santo que está dominando a sua vida. Dá graça em tudo. Versículo 20. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Então, outra característica interessante, dá graça em tudo, não é? Isso não quer dizer que você vai amar o que é ruim, não, mas isso quer dizer que você acredita no domínio e na soberania de Deus, tá? Dá graça em tudo, ou seja, ser grato, tá? Ser grato em tudo a Deus é uma característica do crente que anda cheio do Espírito Santo. Como diz aqui o texto aqui, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos, certo? O crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida de gratidão a Deus. Ele gosta, ele vive agradecendo a Deus. Ele tem costume de agradecer a Deus. E isso é oposto ao crente reclamão, ao crente murmurador. E tem na igreja? Tem. Nós temos alguns casos de irmãos aí que quando eles vão contar um testemunho, na verdade é um testemunho, não é? Porque ele acostumou se lastimar da vida, acostumou só reclamar da vida. Mas o crente que realmente vive cheio, o crente que vive no fervor espiritual, ele dá graça em tudo. Pelo menos essa é a recomendação bíblica, que eu e você sejamos gratos a Deus em tudo. Sujeição, versículo 21. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito Santo, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever do cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos, e essa sujeição também deve haver entre os irmãos na igreja. Que mensagem importante, não é? Outra característica marcante de um crente cheio do Espírito Santo. Ele é uma pessoa quebrantada, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa sujeita, né? E como que você concilia sujeição sem omissão, né? Como que você vai reclamar de algo ou falar de algo que está na igreja, que está acontecendo, por exemplo, não é? Se você tem que ser sujeito. Você faz isso com educação. Existe uma diferença entre confrontar e afrontar, viu? E o crente que vive a sujeição, essa sujeição que é dada aí pelo Espírito Santo, que é produzida dentro de nós pelo fruto do Espírito, ela é uma sujeição que pode até confrontar, mas não vai afrontar, não é isso? Porque o crente está sujeito às autoridades, não é? A gente presenciou aí nesse período da pandemia muitas igrejas obedecendo os decretos municipais, não é? O crente está sujeito aos superiores hierárquicos,
e isso tem a ver com, né, os chefes, os patrões, né, os empresários, dos quais alguns crentes são sujeitos ali, são funcionários ali, são colaboradores na sua empresa. Então o crente tem que entender isso, que não é porque o patrão, né, é crente, ou o chefe é crente, que ele vai aproveitar dessa liberdade para desobedecer ou fazer algo parecido. Ele tem que ser sujeito, e principalmente também a sujeição entre os irmãos. Essa é importante e é muito difícil, tá? É muito difícil. Na igreja tem muita gente vaidosa, né? Na igreja tem muita gente boçal, muita gente orgulhosa, que não quer sujeitar a autoridade de outra pessoa, nem no funcionamento da igreja, nem na pregação da palavra, né? Vem um pregador de outro local, de outra cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e a pessoa recebe como aquela palavra de Deus. Mas se é um irmão da igreja que está pregando, a pessoa não quer receber como se aquela palavra fosse de Deus, né? Uma cantora vem de fora, canta e é ungida. Um irmão que é da igreja canta, o outro não dá valor porque não quer se sujeitar, não quer dizer que aquela pessoa cantou bem, ou não quer orar por ela, reconhecer que realmente tem um dom especial do Espírito Santo. A sujeição, ela é uma marca muito necessária hoje nos nossos dias, tá? Precisamos nos sujeitar uns aos outros, ou seja, respeitar o dom do Espírito Santo na vida da pessoa, respeitar a autoridade da pessoa. Isso tem a ver também com a questão de liderança de departamentos na igreja. Tem pessoas que têm dificuldade em se sujeitar. Não vá por esse caminho não. Viu? Respeite a autoridade da líder. Se ela estiver errada, se ele estiver errado, aconselhe. É o que você pode fazer. E se ele não obedecer, beleza, Deus vai cobrar dele. Ah, mas está tendo prejuízo na igreja. Beleza, vamos orar a Deus e pedir intervenção divina. Ou então vamos procurar alguém que é superior àquela pessoa, não é? Mas a sujeição, ela nos leva a ter atitudes boas, mesmo quando nós queremos resolver algo na igreja, quando tem algo de errado. Então, sujeição é uma das marcas também do crente que é cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que ele vai ser omisso, mas ele vai estar sujeito, primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, e também às suas lideranças, aos seus superiores. Daí, fechando esse assunto, eu posso dizer para você que nós vimos aqui algumas características que nos ajudam a não cairmos na frieza espiritual, tá? Porque o inverso do crente viver o fervor espiritual é ele viver frio. Uma das marcas nas igrejas pentecostais do crente frio, é aquele crente que não dá glória a Deus no culto. É aquele crente que não sente a presença de Deus no culto, tá? Só que, biblicamente, isso é bem mais profundo. E uma das características são essas aqui. É o crente ser murmurador, certo? Não dá graças a Deus, não é? Em tudo. É ele não ter um testemunho transbordante, certo? É ele não ser sujeito. Então tudo isso provoca a frieza espiritual, a falta de oração, a falta de jejum, falta de uma rotina bíblica. Isso causa frieza espiritual, porque às vezes a pessoa arruma tempo para tudo. A pessoa dá um jeito para tudo, menos para a igreja. Todo feriado ele quer viajar. Todo feriado prolongado, ele tem uma programação. E geralmente essa programação não envolve rotina espiritual. No dia a dia, o crente já não ora. É preguiçoso. Aí quando chega um feriado, aí é chácara, é praia, é viagem, é passeio, é visita. E nunca tira um tempo para ler a Bíblia, se consagrar. E com o passar do tempo, vai se tornando uma pessoa fria. Fria espiritual, porque deixou de fazer as disciplinas espirituais e assim perdeu o fervor espiritual. Se você tem vivido uma vida assim, decida mudar hoje, tá? Decida hoje abandonar a frieza espiritual e se tornar um crente fervoroso no Espírito Santo, um crente fervoroso de verdade. Vale a pena. Que Deus lhe abençoe. Tá? Que você possa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo e não fria, mas avivada pelo poder de Deus. Vamos agora concluir este tópico. Conclua dizendo que essas características aí
viu? Testemunho transbordante, ser grato a Deus em tudo e a sujeição são requisitos, qualidades para não termos uma vida fria, viu? Para não vivermos a frieza espiritual. Tudo bem? Tente mostrar para os seus alunos, os irmãos da igreja aí, que o inverso disso aí é o crente ser frio, é o crente ter uma vida espiritual fria, né? Uma frieza espiritual. Como dica pedagógica para este tópico, você pode usar um exemplo de um guarda, né? Um guarda, um vigia, porque ele passa a noite vigiando, vigilante, não é? E esse é o cuidado que nós temos que ter para não cairmos na frieza espiritual. Então, assim como um guarda, ele precisa passar a noite inteira acordado, né? Vigiante, atento, ou se for um guarda diurno, que trabalha durante o dia, da mesma forma, né? O guarda, o policial, quando ele está de serviço, ele está atento. Ele olha para um lado, ele olha para outro, ele não anda vacilando, porque ele está guardando alguma coisa, ele está vigilante em algumas coisas. Assim é o crente que quer viver o fervor espiritual, que quer viver guiado, viver nesse fervor espiritual do Espírito Santo, tá? Ele anda vigilante, olhando, tendo cuidado com aquilo que possa aparentar o mal. Chegamos, portanto, no final do nosso estudo bíblico de hoje, onde nós aprendemos sobre ser cheio do Espírito Santo, como ser cheio, como permanecer, como viver cheio do Espírito Santo. Vamos conhecer agora a conclusão da nossa aula. Conclusão. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Então, o primeiro detalhe aí para aprender sobre hoje é que ser cheio do Espírito Santo está aliado à nossa vida cristã, tá? Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida cristã guiada pelo Espírito Santo, ou seja, com rotinas espirituais que dê lugar, que dê ênfase ao Espírito Santo. Mais um detalhe. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Como eu falei, ser cheio, viver transbordante, não é? Viver esse fervor espiritual envolve o dia a dia do crente. Não é ser crente só no templo, não, mas é estar no culto, levar essa crença para casa, esse fervor espiritual para casa. De casa leva para o trabalho, do trabalho para a faculdade e assim para a sociedade, tá? Viver o fervor espiritual é viver em constante comunhão com o Espírito Santo. Envolve disciplinas? Envolve, mas principalmente comunhão com o Espírito Santo, que é o que a palavra de Deus nos recomenda, né? Viver, andar no Espírito. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, existem as características, nós falamos aqui. É claro que nessa aula aqui não dá para aprofundar muito, não dá para entrar em detalhes, mas conhecemos aqui as características de pessoas que são cheias do Espírito Santo. E o inverso dessas características são pessoas vazias. Então, faça aí uma autoanálise, tá? Analise-se a si mesmo, faça aí uma varredura na sua mente e veja como está a sua vida espiritual. Será que a sua vida espiritual está fria? Será que a sua vida espiritual está uma vida que não agrada a Deus? Que não está dentro do que Deus quer? Que não está dentro do dom que o Espírito Santo te deu? A igreja pentecostal, o crente pentecostal, ele procura viver uma vida cheia do Espírito Santo. E ser cheio não é só dizer que é cheio. A vida mostra isso. Tá? Os testemunhos mostram isso. O dia a dia mostra se você está cheio do Espírito Santo. Então, busquemos viver cheio desse Espírito. Busquemos viver esse fervor espiritual. Vivemos de verdade este fervor espiritual, porque faz bom para a igreja, não é? Ter uma igreja avivada, viva, vibrante na obra do Senhor, é ter uma igreja guiada pelo Espírito Santo, é ter uma igreja no fervor espiritual. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula e eu quero agradecer a sua companhia, tá?
Quero agradecer a sua presença que ficou até agora, até o final do vídeo, estudando, meditando. Desejar que Deus lhe ajude, que Deus lhe acompanhe, abra o seu entendimento para ministrar essa aula. Não é uma aula tão difícil, os tópicos aqui são tópicos fáceis, não é? Fácil de falar, fácil de conviver, muito aliado ao dia a dia. Que Deus te guie nesta aula, tá? Que o Espírito Santo te direcione a levar a sua palavra, a levar esse estudo bíblico. Mais uma vez, muito obrigado, né? Se você deseja compartilhar o nosso material, fica à vontade. Estamos aí nas redes sociais, se você quiser nos acompanhar. Estamos no Facebook, não é? Estamos no Instagram, estamos aí nas plataformas digitais, aqui no YouTube, né? E é isso aí. Continue conosco, tá? Compartilhe o nosso material, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, continue fazendo parte desse projeto. Sou muito grato, né? É um projeto voluntário, eu sou muito grato com a sua presença. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo continue fazendo morada na sua vida.